Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas nessa busca para uma compreensão maior da vida. E, inevitavelmente, creio eu, nós vamos acabar falando sobre a morte quando falamos sobre a vida, já que é um dos acontecimentos da vida que não podemos evitar. Inevitavelmente vai acontecer, não sabemos como, mas sabemos, até porque já vimos outras pessoas passando por isso, é uma questão de fato. Uma pessoa me mandou uma pergunta, me mandou várias, havia todo um texto, eu não vou ler a pergunta especificamente, vou resumi-la aqui, até porque a pessoa mandou um e-mail, disse que não gostaria de ser identificada, então acho que não preciso citar o nome dela, até porque o primeiro nome não faria sentido para ninguém, ou não definiria quem é a pessoa. A pessoa mandou algumas questões perguntando a minha opinião, como eu enxergava isso e aquilo, e eu acho que é porque ela viu um vídeo no qual eu comento do grupo Barbichas, que é um grupo de comédia. Eu agora não lembro exatamente porque eu comentei sobre eles, deve ter sido uns 2 ou 3 vídeos atrás desse aqui. E eu comento que eu gosto de buscar, ou eu falei alguma coisa a respeito, mas eu assisto, eu acompanho a jornada deles, que é bem teatral, dentro do humor. E essa pessoa apontou que eles têm um quadro chamado Mortes Improváveis. E é um quadro no qual fica estabelecido, antes de começar as encenações, quais atores vão morrer em qual situação, ou morrer de quê, mais especificamente. E aí pode ser de tesoura, pode ser de sorvete, pode ser de clipe de papel, pode ser de papel, pode ser de TV, notícia, qualquer coisa. E eles têm que encenar. E a brincadeira, na maioria das vezes, é que um tenta impedir sutilmente a morte do outro, porque ficar sozinho é sempre mais difícil. Então, eles dão um jeito de evitar, porque eles já sabem de antemão como o outro vai. E é muito engraçado a forma como eles constroem a coisa. E isso, não só eles, o teatro tem essa abordagem. Eu, com uma peça de adaptação de um livro meu, já interpretei um personagem que tinha que morrer, morria ali dramaticamente, e ele fazia todo um... demorava para morrer, fazia drama mesmo, e sofrimento, e quebrava isso, né, de eu agora estou indo. Não, espera aí, esse chão está muito sujo, eu não vou morrer nesse chão sujo, vou limpar isso aqui. E aí depois voltava, um ferimento mortal, morrerei. E aí tinha toda essa brincadeira, o público ri, o teatro tem muito disso. E aí essa pessoa me perguntava se eu não achava que era insensível tocar nesse assunto, dessa forma, brincar com isso, se não podia ser visto como algo indelicado. E bem, eu já fiz um vídeo aqui sobre o quanto nós não sabemos lidar com o tema morte. E essa subversão, pegar algo tão sério e fazer, de certa forma, chacota, é uma forma de trazer o assunto com alguma leveza, de lembrar que todo mundo vai passar por isso. Eu digo até mais, lembrar que a vida é um faz de conta, é um teatro que estamos encenando. É claro que quando acontece na vida tem seu peso. É muito mais fácil a gente enxergar como uma peça de drama, né? A gente chama de drama, mas o significado de drama é ação. Mas enfim, acabou caindo no popular que drama
algo dramático, é pesado, né? É isso aí, triste. E na vida é muito mais fácil puxar para esse lado. Nós não fazemos brincadeiras quando acontece com alguém perto da gente que amamos, porque tem a dor de não vamos ver mais essa pessoa. Algumas pessoas que se vão se preparam de antemão para tentar suavizar para os outros, lembrar que elas enxergavam a vida com alguma leveza, como uma oportunidade e que sabiam que iam sair daqui de algum jeito e que estava tudo bem porque já tinham vivido uma vida boa. Tem um homem que foi enterrado e ele gravou a própria voz, deixou gravado, né? Para na hora do enterro alguém tocar. Ei, o que vocês estão fazendo aí fora? Ou por que está escuro aqui dentro? E barulho de batida, como se ele estivesse tentando sair. E ele faz piada com isso. E as pessoas dão risadas porque conheciam ele, a natureza alegre dele. Eu não lembro exatamente o que ele fala, até porque é em outra língua, mas já vi esse vídeo e entendi que piadas estavam sendo feitas ali. E eu já falei que eu já deixei um vídeo com as minhas palavras finais, substituindo um que já vazou aqui no canal, porque eu tinha deixado programado, caso algo me acontecesse, num período meio conturbado, e não consegui desprogramar o vídeo. E agora ele não está mais programado, alguém vai ter que colocar. Pelo menos tive uma conversa com a Marina, que é a pessoa mais próxima de mim no momento, que poderia fazer isso. Bom, ela disse que vai tentar, né? Tem essa questão de não saber lidar. Seria ela ou a minha irmã? Eu não sei. De qualquer forma, existe o vídeo, em algum momento, está escrito numa carta que eu deixei digital, instruindo minha família o que eu gostaria que fosse feito. Esses planejamentos e lidar com isso antes, e lidar com a morte como algo que vai acontecer, ridicularizá-la um tanto de propósito, pode ser, na minha opinião, uma forma terapêutica de lidar com isso, de tirar o peso dela ou minimizar, que seja na maior parte do tempo, já que quando acontece com alguém que a gente conhece é mais difícil, mas amenizar esse terror que nós podemos ter da morte. Então não sou contra, pelo contrário, eu já fiz isso, tenho isso em peça, tenho isso em livro, de personagens que enxergam a coisa de uma forma tão além que é menor tudo isso aqui. Por exemplo, tem dizem ter, não tenho certeza se era o mestre Kuthumi ou Kuthumi, sei lá como é que escreve, acho que é com TH, na época lá, na minha adolescência, que eu estudava a grande, sei lá, fraternidade branca, tinha os senhores dos raios, e Saint-Germain do raio violeta, e aí por aí vai. Jesus está no meio, tem todo mundo ou passou para frente, tem umas questões assim. E um deles era um homem que foi um mestre chamado Kuthumi, e dizem que ele foi decapitado na guilhotina. Aquela questão, né, de mestres que contestam o paradigma da época e mandam, os homens no poder mandam matar. E dizem que, não sei se aconteceu de verdade, mas fica aqui uma ilustração, mesmo que tenha sido mentira, ou uma elaboração de alguém, vai ilustrar bem, que é o fato de que alguém com essa envergadura de compreensão do que é a vida, do quanto isso aqui é temporário, e que nós assumimos vários papéis aqui, depois voltamos, esse é só mais um, e que ok, se isso vai ensinar alguma coisa para alguém, tudo bem. Ele, quando estava na guilhotina, dizem que, não tenho certeza se era este mestre, mas algo assim, já faz muito tempo que eu li, que quando estavam prestes a soltar ali a guilhotina, ele disse, espere, por favor, tirem a minha barba, ela está presa aqui, ela não ofendeu o rei, não merece esse destino. Fez uma piada, assim, alguma coisa nesse sentido, para colocar a barba, né, para que não fosse cortada.
E, tá, agora pode ir, agora vai. Uf, essa foi por pouco, né? E aí, morreu. Entendem que existe um limiar entre desdenhar, ou melhor, desrespeitar a vida e respeitar a vida ao mesmo tempo. Porque depende da visão que você tem. Se você tem uma visão mais agressiva, se você quer impactar de forma negativa os outros, isso pode ser realmente terrível, de mau gosto, porque você não respeita nada disso aqui, do que é a vida física. Por outro lado, você pode ter um respeito tão grande e enxergar isso aqui como algo tão leve, ao contrário da outra visão de que não, tudo é terrível mesmo, e eu quero ver o circo pegar fogo e todo mundo acabar com isso tudo. A outra visão, o outro lado, é pelo contrário, de mostrar para as pessoas que não há o que temer, que vai acabar aquele personagem, esse corpo físico, essa história. E é um exercício de desapego muito grande, talvez para o qual não estejamos preparados, talvez. Mas já falei disso num vídeo, vou deixar aqui naqueles vídeos que aparecem no final. Eu torço para que nós possamos ficar menos sofridos, porque isso não faz bem para quem vai, isso não faz bem para quem fica. Estamos, para mim, há centenas de anos de ver isso com leveza? Acho que sim. De focar em tudo que a pessoa viveu até ali, não na forma como ela se foi, ou, sei lá, de repente, conseguir realmente rir. É claro que é muito melhor quando você pode rir com a pessoa e não da pessoa, né? E não tem como fazer muito isso quando ela se foi, mas depende de como era a postura dela aqui. Mas até conversar em pensamento e dizer, olha, relaxa, você teve uma vida boa aqui, você foi uma pessoa que eu admirei e eu admiro ainda, porque a pessoa ainda existe, e agradecer, muito obrigado por tudo isso, e a sua forma já ficou definida de como você foi. A minha ainda está por vir. Eu escutava o Saulo Calderon mais do que eu escuto hoje em dia por causa de tempo, mas eu lembro de ele contar uma vez que ele estava na caçamba de um veículo, pegando uma carona, alguma coisa assim. Naquela época podia se andar atrás, né, de carros assim, acho que era isso. E ele olhou para trás, alguém chamou, ele olhou para trás e ele sentiu uma pancada. E que ele achou que ele ia morrer. E depois contaram para ele que ele desmaiou. Contaram para ele que alguém jogou uma manga na cabeça dele, provavelmente mais verde, dura, né? Arremessaram uma manga. Não sei se estavam passando de carro também, ou o carro estava em velocidade, alguma coisa assim. Eu sei que o impacto foi muito forte. Dependendo de onde bate, pode sim causar uma morte. E ele brinca falando que seria ridículo ele chegar no céu ou no plano espiritual e dizer que morreu de mangada, que é uma morte, né, um tanto quanto peculiar. Mas não seria melhor que nós pudéssemos rir de como aconteceu, ou que tivéssemos uma visão mais leve de olhar para essa forma que aconteceu como uma maneira de sair de cena e tendo a oportunidade de nós tentarmos, um pouco que seja, deixar claro para os outros o quanto nós somos gratos e quanto foi divertido, e tentar aliviar. Eu não sei o que pode acontecer. Existem formas bem tristes de sair daqui, que são formas dolorosas e lentas,
cada um precisa passar pelo aprendizado que precisa. E eu acho que cada um tem que definir o tom do que suporta como brincadeira ou piada quando está acontecendo com ele. Mas, no geral, olhando em aberto para um cenário que está estabelecido, eu acho que precisamos sim de momentos mais leves. Claro que cada um vai ter a sua sensibilidade maior ou menor, mas eu já perdi pessoas importantíssimas para mim, as pessoas que eu mais amo, já se foram. E mesmo assim, eu ainda consigo achar graça quando alguém faz alguma piada que seja com a morte. Principalmente quando é um exercício de visualização e repetição, e repetição, e repetição. O teatro traz muito essa pesquisa, essa investigação, exploração, simulações e simulações e simulações, talvez com a esperança de nos fazer perceber o que deveríamos perceber ou já deveríamos ter percebido sobre a morte, de que as pessoas continuam a existir, elas até voltam e interpretam outro personagem para interagir com a gente de novo, em muitos casos, que é uma visão muito mais ampla, sim. Então, essa delicadeza entre desrespeito e respeito altíssimo depende muito do viés, da visão de quem levanta o tema e com qual intenção. A intenção é fazer as pessoas rirem, sorrirem, sentirem alguma coisa que é melhor do que a depressão, do que a angústia. Se é essa a intenção, para mim é extremamente bem-vinda. Eu acho que é até necessária. Se o objetivo é o contrário, é colocar o dedo na ferida e fazer o outro sentir, com a intenção do outro se sentir pior, aí obviamente é ruim, mas não vejo muito isso acontecendo. Vejo o contrário, e aí tem a questão da sensibilidade. Ou melhor, porque existe diferença, já falei aqui também, volto a repetir, diferença entre sensibilidade e fragilidade. E mesmo que sirva para mostrar que estamos frágeis, tem ali sua utilidade, porque nós vamos ter um parâmetro ou uma dica de onde precisamos fortalecer. É um indicativo. Olha, se está doendo, é porque tem algo a ser trabalhado ali. Tem que ser tratado. Se incomoda, também precisa ser tratado. Então essa é uma pergunta simples, mas complexa de responder. Não dá para dizer apenas que eu não me importo, que eu não acho que é uma ofensa. Tem essas nuances aí que devem ser observadas. Espero que sirva para vocês pensarem sobre o assunto, tentarem olhar mais amplamente e pegarem esses exercícios. Pode só até deixar aqui um link na descrição de um vídeo desse canal, como se eu precisasse divulgá-los, né? Eles têm quase 4 milhões de inscritos, estou eu aqui indicando, mas eu acho que o que eu mais gosto no programa deles, que tem vários exercícios que eles fazem, tá? Eu acho que eu gosto mais é o de cenas improváveis, que são cenas muito curtas, de piadas muito curtas, em cima de um temazinho, e são vários que são lidos e eles precisam improvisar. A questão do improviso é uma coisa que me interessa bastante por causa do trabalho que eu desenvolvo com teatro, que é um teatro de improviso, e eles fazem isso com uma maestria considerável. O que eu mais gosto é de cenas improváveis, mas o de mortes também é bem legal.
tem essa pegada, para mim, didática, acho importante, e mesmo que eles não saibam disso, ou não percebam isso, acho que todos os artistas, no geral, até sabem, por estudarem o tema, que é algo para ajudar a lidar com a realidade. Mesmo que seja ali na superfície, que é fazer uma pessoa rir. O papel do palhaço, né, de sair do decorado, ou seja, ser indecoroso, sair do decoro, e ele de quebrar a estética estabelecida como padrão e correta, quando percebe-se que a rigidez quebra. Eu mudei o teor do vídeo que eu gravei como última mensagem, porque o anterior, para vocês terem uma ideia do quanto eu brincava com isso, porque eu achei que eu tinha o direito de brincar com a minha própria morte, eu começava o vídeo dizendo: se você está assistindo isso, é porque eu morri. E muitas pessoas, quando isso vazou, apesar de todo o resto, só estar falando do quanto para mim foi válido, importante, o quanto... Enfim, as pessoas acharam de mau tom. Muita gente, né? Não todos. Mas algumas pessoas horrorizaram. Algumas depois pararam para pensar. Até porque eu fiz esse vídeo que eu deixo aqui no final para vocês refletirem a respeito também. É isso, esse é o vídeo de perguntas e respostas de hoje. Muito obrigado por sua atenção e nos vemos nos comentários. Respondo a todas as perguntas e algumas eu trago para cá, seja em comentários, seja em e-mail, seja em Instagram, seja como for que a pergunta chegar até mim. Dependendo, se eu achar que vale a pena dividir com todo mundo, eu trago para cá, tá bom? Muito obrigado mesmo e é isso. No sábado tem vídeo de relato com as minhas considerações nessa investigação sobre o que é a vida. Hasta!